Pronto, já está gravando. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Vamos continuar a parte de substâncias e entrar a mistura hoje. Certo? Então, só uma revisãozinha da aula passada. Cadê? Começou. Microfone ligado a alguém, não sei quem é, não. Desliga aí. Deixa eu ver quem está na sala de espera. Matheus. Drux 69 vai entrar não, viu? Porque eu não sei quem é e não mudou o nome, não. Drux 69. Só entra quando mudar o nome. Ana, Caio já entrou. Professor, a gente já viu essa aula aí? Já, só para continuar, porque calma. Daqui a pouco a gente chega lá na mistura, viu? Porque essa parte de substância, às vezes, principalmente quando é simples composto, às vezes fica uma duvidazinha, sabe? Então, vamos lá. Então, quando átomos se ligam, é só para dar continuado para não ficar quebrado, certo? Uns 5 minutinhos só para a gente revisar o da aula passada. Então, você tem átomos, quando se ligam, formam moléculas, certo? Que a gente chama essas moléculas de substâncias químicas. Então, substância ou molécula, substâncias químicas são representadas por moléculas e... Caio já admiti, pronto. E essas substâncias podem ser de dois tipos, pode ser simples ou composta. Lembrando que uma substância, uma molécula, é a junção de dois ou mais átomos. A gente vai ver isso bem direitinho no segundo semestre, quando levar a parte de átomos, quando átomos se ligam, formam moléculas, certo? E esses átomos podem ser do mesmo elemento. Quando dois átomos de oxigênio se ligam, formam a molécula do oxigênio, certo? Então, cada molécula é identificada por uma fórmula química, mas o que a gente interessa para nós é a segunda parte. Então, substâncias apresentam um conjunto bem definido e constante de propriedades de composição fixa, certo? A gente já viu também, mas o que interessa para nós, além as particularidades específicas, né, as propriedades específicas, que a gente já viu algumas, a diferença entre as duas, você pode ter uma substância simples ou uma substância composta. Qual é a diferença? Que a substância simples é formada só por um tipo de elemento, certo? Substância simples, um tipo de elemento. Repetindo, substância simples é formada por um tipo de elemento só. Então, aqui o gás hélio só tem um elemento hélio, átomos de hélio. Gás oxigênio, você também só tem um elemento químico, só o oxigênio, certo? O gás ozônio, você também só tem um tipo de elemento, quem? Oxigênio. E o fósforo, certo? Que a gente conhece, você também só tem um tipo de elemento. Os desenhos ficam bem mais fáceis de vocês entenderem primeiramente o que é uma substância, principalmente o que é uma mistura, pelo desenhozinho, certo? Então, o que vocês vão ser mais cobrados nas avaliações, primeiro, são os desenhos. Vocês vão analisar o desenho e vai ver se é uma substância simples ou composta primeiro. Né? E se analisar se é uma substância simples ou composta, depois analisar se é uma mistura. Ok? Deixa eu ver só quem está com o microfone ligado aqui. Não sei se dá para ver aqui. Não dá para ver, só no outro. Tem alguém com o microfone ligado. Uau. Oi. Tá. Tem isso aí na apostila? Tem na apostila, sim. Daqui a pouco eu abro a apostila, certo? Então, aqui uma substância, porque só eu tenho uma substância, porque são moléculas, é uma substância simples. Certo? Uma substância simples, porque só tem um tipo de elemento químico. Ó, tá aqui, ó, um só tipo de elemento químico. Se vocês tiverem com a apostila aí, é bom vocês anotarem isso, certo? Substância simples, um só tipo de elemento químico, certo? Um tipo de elemento. Já na substância composta, aqui ainda é substância simples, Adriana. Então, são exemplos de substâncias simples, ó, todos, ó, isso. É tudo um tipo de elemento químico. Só tem, por exemplo, aqui só tem bolinha azul, tem um gás nobre. Aqui, digamos que essa bolinha laranja é um nitrogênio. Então, só tem elemento nitrogênio aqui. Aqui, digamos que essa bolinha verde é oxigênio. Então, só tem oxigênio, formando 3, aí forma o gás ozônio. Mas só tem um tipo de elemento, em todos, ó. Certo? Aqui só nitrogênio, aqui só oxigênio, aqui só fósforo, aqui só hidrogênio e aqui só oxigênio também. Alguém com iPhone. iPhone de Júlia, pronto. Júlia, desligue seu microfone. Ainda tá ligado ainda.
Já a substância composta, não. Já a substância composta, você tem 2 ou mais tipos de elemento químico. Certo? Vitor, desliga o microfone aí, cara. Por favor. Certo? O iPhone de Júlia ainda tá ligado. Júlia. Pronto. Porque às vezes fica dando microfone e fica atrapalhando aqui. Ok? Então, a substância composta, gente, olha a diferença desse primeiro aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ligado ainda o microfone. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou ter que perder um tempinho tentando. Não deu cheiro, não, peraí. Deixa eu ver se eu consigo desmutar aqui. Ó. Danilo e Júlio, eu vou. Pronto, Danilo e Júlio, pronto, eu consegui. Danilo, você também está com a câmera ligada. Pronto, Júlio e Danilo foi. Eu consegui mutar aqui. Vamos lá, continua. Já a substância composta, você tem 2 ou mais tipos de elemento. Certo? Por exemplo, a água, você tem 2 elementos, hidrogênio e oxigênio. É uma substância, porque você só tem um modelo de molécula. Certo? Mas é composta porque você tem 2 elementos. Cloreto de sódio, são 2 elementos, sódio e cloro. Certo? Então aqui você só tem elementos sódio e cloro junto. Mas é uma substância composta porque você tem 2 tipos de elementos. Ó. Ácido clorídrico é formado por 2 elementos também, o hidrogênio e o cloro. Certo? Por isso que é uma substância composta. Você tem, todos são mesma molécula, certo? Mas são átomos diferentes, elementos diferentes. Quero mais disso, não. Metano, carbono e hidrogênio. Tá vendo aqui? Você só tem o mesmo tipo de desenho, ou seja, são as mesmas moléculas, por isso que é uma substância. Só que vocês são 2 elementos químicos, carbono e hidrogênio. Aqui são ácido cianídrico e o amônia também, certo? Então, olhem bem essas figuras, olhem bem o que é que representa, aí você vai ver a diferença entre substância simples e composta. Substância simples, um tipo de elemento químico, só um tipo de elemento químico. Substância composta, 2 ou mais, simples, né? Substância simples, um tipo de elemento. Substância composta, 2 ou mais tipos de elemento. Então, aqui mais um exemplo que a gente já viu, substâncias compostas, substâncias simples, mas para a gente dar continuidade, hoje a gente vai dar aula de mistura. Na apostila de vocês, depois da parte de substância, tem a parte de mistura. Então, o que é uma mistura, gente? Então, a aula de hoje começa agora, certo? Que é a parte nova. Formada pela união de 2 ou mais substâncias. Ou seja, substância composta são 2 ou mais elementos químicos. 2 ou mais elementos químicos, uma substância composta. Já uma mistura são 2 ou mais substâncias. Certo? Olha o detalhe. Uma mistura são 2 ou mais substâncias. Se você voltar aqui o slide, você vê uma substância composta, naquele outro slide, pronto. Se no recipiente só tiver isso aqui, por que isso aqui não é uma mistura? Porque só tem um tipo de elemento químico, um tipo de substância. Qual é essa substância? H2O. Então aqui H2O, aqui H2O, aqui H2O, certo? Só tem um tipo de substância. É composta porque tem 2 elementos diferentes. Então aqui é uma substância porque é um tipo de substância. Só tem um tipo de substância aqui, ó. Por isso que é uma substância composta. Mas é composta porque tem 2 elementos. A mesma coisa que no ácido clorídrico. Você só tem um modelo de molécula aí. Tudo igual. Bolinha laranja, bolinha cinza. Por quê? Um é H, o outro é o Cl. Você só tem HCl, HCl, HCl. Tá vendo aqui? Aí? É uma substância composta porque... Carla entrou. Porque só tem um tipo de molécula. Certo? Então, a substância. E é composta porque são 2 elementos químicos. Aqui é a mesma coisa. Gás cianídrico aqui, você só tem HCN. Tudo é igual os modelos, tá vendo aí? Tudo igualzinho. Você não tem, por exemplo, um HCN e um HCl aqui juntos. Você só tem as moléculas todas iguais. Sofia. A mesma cor dos outros. Já numa mistura, olha pelo desenho como se dá para vocês. Olha aqui. Você só tem esse tipo de elemento, você só tem esse tipo de molécula, você tem esse tipo de molécula. Ou seja, você já tem 2 diferentes aí. Essa é igual a essa, tá vendo? Essa aqui é igual a essa é igual a... Ou seja, eu tenho quantos pares? 1, 2, 3, 4, 5 pares de
substâncias diferentes. Eu tenho 5 substâncias diferentes nesse recipiente aqui. Se eu tenho 5 substâncias diferentes, a união de 2 ou mais substâncias químicas é uma mistura. Certo? Olha o desenhozinho. Aqui eu tenho, não tem o nome da molécula, só tem um desenhozinho para vocês entenderem o que é uma mistura primeiro. Eu tenho esse tipo de molécula aqui, ó, que é junto com esse. Aí eu tenho uma molécula diferente, que é qual? É essa aqui, ó. Tá vendo? É diferente. Ou seja, eu já tenho 2 substâncias diferentes no mesmo recipiente. Aí eu tenho mais outra substância diferente. Ó. Se você tivesse só 2 substâncias diferentes, já seria uma mistura. Certo? Lídia entrou. Se nesse recipiente eu só tivesse esse tipo de elemento, esse tipo de molécula, aí seria uma substância composta. Se tivesse só isso aqui, ó, bolinha roxa com 3 bolinhas brancas. Eu não tenho a representação da molécula, só para vocês entenderem primeiro. Certo? Aí seria uma substância composta. Porém, ele foi adicionado uma substância diferente. Ó, esse bolinha verde com bolinha branca. Ou seja, aí já não é mais uma substância, passou a ser uma mistura. Aí você vê com outra molécula, outra substância, adicionou e mais 2 substâncias. Você tem 5 substâncias diferentes dentro do recipiente. Você tem a primeira, que é essa daqui, ó, bolinha verde com bolinha branca. Aí você tem outra substância diferente. Qual? Bolinha roxa com 3 bolinhas brancas. É diferente disso aqui? É diferente. Adriano admitiu. Aí você tem uma substância que é formada por 2 bolinhas amarelas, que é diferente das outras 2. Aí você tem outro tipo de substância que é formada por 2 bolinhas verdes. Lembrando que essas bolinhas representam os átomos, viu? Certo? Essas bolinhas representam os átomos. Certo? E você tem aqui essa substância aqui, que é uma bolinha branca maior e 4 bolinhas brancas pequenas. Certo? Então, isso aqui é uma representação de um átomo. Primeiro, para vocês entenderem o que é uma substância mistura através de um desenhozinho. Então, pelo esse desenho aqui, você tem aqui 5 substâncias diferentes. Se tivesse pelo menos 2 diferentes, certo? Aí já seria uma mistura. Professor, e se tivesse, por exemplo, nós temos quantas moléculas aqui? 10, né? 3, 6, 9, 10. Tem um 10. Certo? Pedro Manuel, não sei se... Tem 10 substâncias aqui diferentes aqui. Digamos que das 10, 9 fossem iguais a essas 2 bolinhas amarelas aqui. Tivesse 9. Certo? E uma fosse dessas 2 bolinhas verdes aqui. Seria uma substância ou uma mistura? Se eu tivesse das 9, fosse 9 bolinhas, 9 iguais a essas daqui, ó, 2 bolinhas amarelas, e só uma fosse essa daqui, por exemplo, 2 bolinhas verdes. Aí seria uma substância ou uma mistura? Como vocês não responderam, então, não seria uma mistura. Porque você tem 2 diferentes. Repetindo, você foi essa aqui... Você não está apontando para aquelas 2 verdes? Não, digamos que você tivesse... São 10 moléculas aqui dentro desse recipiente, né? São 10. Certo? Se você contar todos aqui, são 10. Certo? A gente vai ficar um tempinho aqui, porque isso aqui é um pouquinho difícil das pessoas verem, certo? Que é uma substância, que é uma mistura. Você falou esses negócios rosa aí, você falou roxo. Ah, chega. Rosa ou roxo. Tanto faz. Mas digamos que aqui eu teria das 10, 9 fossem iguais a essa daqui, ó. Certo? Esqueça isso aqui. Tivesse um recipiente com 9 moléculas iguais a essa daqui, certo? 2 bolinhas amarelas. E só uma, 2 bolinhas verdes. Imagine que esse recipiente é formado por 10 moléculas formadas por 2 bolinhas amarelas, certo? E só uma é uma bolinha verde. Isso aqui seria uma mistura. Por que é uma mistura? Porque você tem 2 substâncias químicas diferentes dentro do recipiente. Não interessa a quantidade. Você pode ter 1000 moléculas iguais a essa daqui, por exemplo, no recipiente. Se tiver pelo menos uma molécula diferente, certo? Aí isso aí passa a ser uma mistura. Eu vou na próxima aula, que eu não coloquei desenho aqui, mas eu vou procurar um desenho que represente isso aqui bem direitinho, certo? Ou seja, você tem que ver o seguinte: se você tiver no recipiente 2 ou mais substâncias químicas diferentes, pelo menos 2 diferentes, aí isso aqui não é uma substância e passa a ser uma mistura. Se você olhar a substância lá, tudo é igual, ó. Esse slide aqui é melhor. Pronto. Tá vendo isso aqui? Eu tenho quantas moléculas aqui? Eu tenho 6, né? Mas as 6 são todas iguais, ó. Todas iguais. Certo? Aqui eu tenho quantos? 2, 1, 2, 3, 4. Eu acho que são 16. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 20.
Eu tenho 20 moléculas aqui, certo? Que é a união da laranja com a amarela. Certo? Mas são tudo igual, olha. Você não tem uma bolinha diferente aqui. Uma molécula diferente. Olha o ácido clorídrico. Tudo aqui nesse recipiente é o quê? Bolinha laranja com bolinha cinza, que representa o H e o Cl. Olha como é tudo igual. Esse é igual, tudo igual. As 6 moléculas são iguais. Essas duas moléculas também são iguais, ó, exatamente iguais. Aqui também são quantas moléculas? 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo que estão todas iguais? Ó? E aqui são as duas exatamente iguais. Ou seja, todos no recipiente são moléculas exatamente iguais. Se são moléculas exatamente iguais, é uma substância. Só que quando você vai para a mistura, você tem pelo menos duas diferentes. Ó. Essa é diferente dessa, que é diferente dessa daqui, que é diferente dessas amarelas, tá vendo? Né? Aqui é a mesma coisa. Você tem um tipo de molécula que é duas bolinhas amarelas, essas três aqui, tá vendo? Aí você tem esse tipo de molécula aqui, ó, verde, vermelha, verde. Essa, que é igual a essa daqui, que é igual a essa daqui. Ou seja, você já tem duas diferentes já. Se você já tem duas diferentes, aqui não é uma substanciação, aqui é uma mistura, certo? Aí você tem uma molécula que é só um átomo aqui vermelho. Esse, 4 moléculas dela. E 5, né? Essa daqui. E você tem aqui 4 bolinhas azuis. Ou seja, você tem 4 tipos de moléculas aí, 4 tipos de substâncias. Se você tem a mistura de substâncias, isso aí é uma mistura. Certo? Então, olhe primeiro os desenhos aqui. Aí. Olhem os desenhos e veja se você tem moléculas diferentes. Se no recipiente tiver moléculas todas iguais, certo? Desenhos todos iguais, é uma substância. Ok? Aí pode ser simples ou composta. Se for simples, só um tipo de elemento químico. Ó. Tá vendo que as moléculas são todas iguais nesse? Tudo igual. 3 bolinhas verdes, que cada um é um oxigênio, ferro 3. 2 bolinhas laranja, cada um é um nitrogênio. 2 bolinhas cinzas, certo? Ou seja, aqui 4 bolinhas amarelas, cada um é um fósforo. 2 bolinhas verdes, cada um é um oxigênio, certo? Aqui é uma substância simples, um tipo de elemento. Substância composta, você só tem um tipo de molécula, mas com 2 elementos químicos diferentes. Então, o que é que difere uma substância simples do composta? A quantidade de elementos químicos, certo? O que é que diferencia uma substância simples e composta? Os elementos químicos. Se tiver um tipo de elemento químico, substância simples. Se tiver 2 ou mais, substância composta. E o que é que difere uma substância da mistura? A quantidade de substâncias, a quantidade de moléculas aí. Adriana. Tem perguntas no chat. Certo, eu vou ver agora. Só terminar aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Rian, professor, por que a substância fóssil tem essas ligações? Quando a gente for estudar ligações químicas, certo? Não adianta a gente ver isso aqui não, Rian. Porque ligações químicas, você tem que saber primeiro como é que faz a ligação e como é que acontece a ligação, certo? Quando a gente for estudar ligações químicas no final do ano, depois a gente estudar átomos, depois estudar configuração eletrônica, aí a gente vai ver como é que se dá as ligações químicas, certo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Se for composta, Rian perguntou, é uma mistura. Não importa se a substância composta é isso aqui eu não entendi, não. Se for composta de mais de uma substância, é uma mistura. Isso. Se for substâncias diferentes, foi o que eu entendi aqui. Se você tiver no recipiente substâncias diferentes, ou seja, desenhos diferentes, primeiro vamos estudar pelos desenhos, certo? Se você tiver desenhos diferentes, aí aquilo ali é uma mistura. Certo? Deixa eu ver. O que é bate? O que é bate? Ponto bate. Não vi isso aqui não, galera. Professor, tem uma pergunta de João Lucas. Tô procurando aqui. Rian já me respondeu, será que é isso? Me perguntou, mas que não, Rian já me respondeu. Não sei o que se é. Deixa eu ver aqui, João Lucas. João Lucas, abra seu microfone aí e pergunta, que eu não tô vendo sua pergunta não aqui. Eu não quero levar o puff. Que puff, mano?
Tá com vergonha de perguntar? Puf meus. Um dia eu já deixei de responder alguma pergunta. Vamos lá, tá aqui, João Lucas. Professor, uma mistura pode substâncias compostas e simples no mesmo canto, ou seja, na mesma mistura? Não entendi. Uma mistura pode ser composta e simples. Uma mistura, João Lucas, eu acho que isso aqui foi o que você pediu, você perguntou. Uma mistura, você pode ter uma substância simples e substância composta ali, viu? Aí, se juntar os dois, forma uma mistura. Exemplos aqui, ó. Isso aqui é simples, né? Ó, isso aqui também é simples. Isso aqui é composta. Tá vendo? Ou seja, você tem substâncias simples, substâncias compostas no mesmo canto, aí juntando os dois, forma uma mistura. Certo? Acho que foi isso aqui que você perguntou. Aqui, por exemplo, ó, você tem uma substância simples, ó. Tá vendo? Aqui você também tem uma substância simples. Aí aqui você já tem uma composta. Ou seja, você juntou substância simples, substância composta, juntou os dois no mesmo recipiente e formou uma mistura. Certo? Aí a mistura pode ser só substâncias simples? Pode. Por exemplo, se fosse nesse recipiente aqui, ó, imagine que você tivesse essas duas bolinhas amarelas com essa bolinha vermelha. Certo? Se você tivesse 10 de 10, aí tivesse 5 substâncias dessas duas bolinhas amarelas e 5 dessa bolinha vermelha. Seria uma mistura, por quê? Porque você tem moléculas diferentes. Você tem uma molécula que é formada por uma substância simples, duas bolinhas amarelas, e lembrando que essas bolinhas amarelas representam elementos, viu? Isso aqui a gente coloquei o desenho só para vocês entenderem primeiro. Certo? Depois a gente vai trabalhar os elementos químicos, ok? E aqui também é outro elemento químico, é se você juntasse, por exemplo, num recipiente só bolinha vermelha com essa substância aqui, você teria duas substâncias simples diferentes e juntando as duas no mesmo recipiente, aí forma uma mistura. Alguém perguntou? As aulas voltarem, você vai fazer experimentos no laboratório? Não, acho que não. Primeiro eu tenho que ver. E segundo, o experimento laboratório, você tem que ter um técnico especializado, mesmo que seja... Porque laboratório de química não se brinca, certo? Laboratório de química não se brinca, de jeito nenhum, certo? Então, você pode ter uma reação química em cadeia, você pode ter uma reação de combustão, ou seja, eu não sou treinado para laboratório. Eu já fui em laboratório muitas vezes, certo? Mas a gente não é treinado para laboratório. Então, para fazer um laboratório, você precisa de um técnico, de alguém especializado naquilo ali que esteja manejando, certo? Eu não sou treinado para isso ainda. Mas eu posso ver, daqui para o final do ano, se a gente faz uma visita no laboratório, certo? Vou conversar com a direção, é uma coisa que eu quero desde que eu entrei na escola. Vocês visitarem o laboratório, ver como é a logística, ver como é o trabalho dentro do laboratório, certo? Aí precisa, né? São 100 alunos, aí precisa pelo menos 2 viagens, né? Porque o ônibus só cabe 46. Lá na escola tem. Tem, mas são pouca coisa. Só tem, se eu não me engano, só tem a vidraria, certo? Só tem a parte de vidros. Então, não é interessante. Tem um microscópio. Acho que tem um microscópio lá. Certo? Mas um laboratório de química, se vocês verem, é muita coisa, certo? Então, a visita, vocês podem ver, só tem 10 minutos, depois eu abro outra reunião. No laboratório químico tem tanta coisa para ver, mas você precisa de alguém especializado naquilo ali, certo? Por isso que eu nunca levei. Mas eu vou tentar, esse ano, levar vocês no laboratório, certo? Laboratório da UFES, que eu tenho mais intimidade lá. Ou até o laboratório da UERN, vou tentar também, certo? Vamos lá. Misturas. Então, aí, gente, as misturas são classificadas em duas. Na próxima aula eu vou trazer um fluxograma que eu vou classificar bem direitinho, substância e mistura, certo? A mistura é classificada em dois tipos. A mistura pode ser homogênea, agora substância já foi. A gente está tratando agora, um recipiente você tem duas substâncias diferentes, então você já está partindo de uma mistura, certo? Então você tem uma substância que pode ser chamada homogênea. Quando eu der os exemplos, você já sabe que é homogênea e heterogênea, certo? E você tem uma mistura chamada heterogênea. Você tem esses dois tipos de mistura. Okay? Água e óleo é heterogênea. Como é? Água e óleo é Chega, heterogênea. calma. Chego já lá. Tenha calma, certo? Então, quando uma substância é adicionada à outra, forma-se então uma mistura, tá? Então, aqui. Então, a mistura são classificada em dois tipos. A mistura pode ser homogênea ou heterogênea. O que é que vai diferenciar o número de fases? Se vocês olharem na apostila aí, ó,
Se vocês olharem na apostila, o que é uma mistura homogênea? É uma mistura monofásica. Está na apostila isso aí. Uma mistura monofásica é uma mistura com uma fase. Mono significa um, certo? Deixa eu só ver, só um intervalozinho aqui, certo? Um minutinho, só um segundo. Uma dica é essa. Eu, hein? Não, é a mesma coisa. A diferença é que ele tá atualizando, fazendo a gente ficar mais besta. Bora, mamãe. Não, não posso, estou dando aula. Não. Então, a mistura monofásica é uma mistura só com uma fase, certo? Ou seja, o que é uma fase? É os componentes. Então, por exemplo, quando você mistura água e açúcar, quanto tempo a gente tem? 7 minutos. Certo? Quando você mistura água e açúcar, se você dissolve todo o açúcar, certo? Você pode fazer em casa. Se você pega um líquidozinho, água, e você bota açúcar dentro do copo, você mexe, e você dissolve tudo, você não fica com nenhuma partícula de açúcar ali visível, você só vai ver um componente. Certo? Você vai ver aqui só uma fase. Silêncio, por favor. Certo? Então ali você só vai ter uma fase. Visivelmente, a olho nu, você só vai ver uma fase. Ou seja, uma mistura homogênea é uma mistura, é um recipiente, quer dizer, composto por uma fase só. É monofásico. Mono, quando vocês verem esse nome mono, significa que tem uma. Ou seja, uma fase. E o que é fase, professor? É um componente daquela mistura. Certo? Se você misturar água e açúcar, você só vai ver uma fase. Se você misturar água e álcool, você vai distinguir onde é que está a água, onde é que está o álcool. Você vai ter quantas fases naquela mistura ali? Você vai ter uma fase. Certo? Então vai ser uma mistura homogênea. Por que é uma mistura? Porque você tem dois elementos químicos diferentes. Nesse caso aqui, você tem água, uma molécula, e você tem açúcar, outra molécula diferente. Certo? Aí quando junta as duas substâncias, forma uma mistura. Nesse caso aqui, você não vai distinguir onde é que está a água, onde é que está o açúcar. Se for totalmente dissolvido, aí isso aqui passa a ser uma mistura homogênea. Se você pega a água e coloca um pouquinho de sal, certo? Dentro daquele recipiente, mexe, e você dissolve todo o sal, você vai distinguir onde é que está a água, onde é que está o sal? Não. Por que você não vai distinguir? Porque o sal vai estar todo dissolvido na água. Então, ali você vai ver só uma fase. Você não vai ver onde é que está a água, onde é que está o sal. Lembrando que essa água se compõe Professor, não dessa estou forma. entendendo. Vou repetir, certo? Vou repetir. Eu vou repetir isso aqui muito porque preciso repetir muito para vocês entenderem, certo? Então, se você colocar aqui uma mistura homogênea, você pega a água no recipiente e você coloca açúcar. Aí você mexe. Depois de mexer um tempo, você vai ver que o açúcar dissolveu todinho. Ou seja, o açúcar desapareceu, entre aspas. Ô, Certo? Paulo, Oi. quem tá perguntando um negócio aí no chat. Deixa eu explicar logo isso aqui, certo? Aí talvez responda a pergunta dele. Aí quando você mexe esse açúcar, digamos que o açúcar desapareceu todinho, que a gente vai ver que não desaparece, ele foi dissolvido. O que é que você vai ver? Você vai ver nesse recipiente a água e o açúcar separados? Não. Você vai ver esse recipiente em uma fase. Ou seja, você vai ver só água, certo? E o açúcar está dissolvido. Você não consegue distinguir onde é que está a água e onde é que está o açúcar. Por isso que é homogêneo. Se você misturar água e sal também, digamos que o sal dissolve todinho completamente, você também não vai conseguir, olhando o copinho depois, transparente, onde é que está a água, onde é que está o sal. Por quê? Porque o sal foi dissolvido. Certo? Nicolas. Então, se você não consegue distinguir as fases, os componentes, ali uma mistura homogênea. Talvez isso aqui já responda a pergunta de Rian. Olha a mistura heterogênea. Quantos minutos a gente tem? 4 minutos, dá para ver. Olha a mistura heterogênea. Se você mistura água, óleo, acho que é água, óleo e areia. Aqui, ó. Você consegue distinguir os componentes? Visivelmente, a olho nu, você consegue distinguir facilmente onde é que está a água, onde é que está o óleo e onde é que está a areia. Ou seja, você tem aqui quantas fases? Você consegue distinguir quantas fases aqui? 3 fases. Aí. A fase do óleo, a fase da água e a fase da areia. Então, isso aqui é uma substância, uma mistura homogênea? Não, isso aqui é uma mistura heterogênea, porque você tem uma mistura o quê? Polifásica, ou seja, mais de uma fase. Nesse exemplo aqui, eu tenho quantas fases?
3. Eu tenho uma fase aqui, que eu acho que é óleo. Eu tenho um líquido aqui, que vamos dizer que é água, pode ser outro líquido, transparente, sem cor. E aqui eu tenho uma substância sólida aqui, eu acho que é areia, argila, não sei. Certo? Então você consegue distinguir 3 fases a olho nu. Ah, professor, precisa distinguir só a olho nu? Não. Mesmo que for no microscópio, se você conseguir distinguir no microscópio, ali já é uma mistura heterogênea. É o exemplo do leite. Certo? O leite, eu vou trazer vários exemplos também para vocês verem. O leite é uma mistura heterogênea, porque quando você vai no microscópio, eu vou tentar até trazer uma imagem, você vê o leite lá e umas partículas se mexendo. Certo? Então você consegue distinguir 2 fases no microscópio. Mas se consegue distinguir até no microscópio, é uma mistura heterogênea. Então a mistura pode ser bifásica. Rian, cadê? Será que eu respondi a pergunta de Rian? Deixa eu ver aqui. Cadê Rian? Pronto. Vamos. Vai escovar a frente, vamos vai pegar as tarefas. Vamos. Luiz perguntou uma coisa interessante. Não. Paulo, se eu juntar 2 substâncias simples em um único recipiente, eu não vou ter apenas uma substância grande? Não, você não vai ter uma substância composta. Como é que se você junta 2 substâncias simples no recipiente, vai ter uma substância composta? Se você junta 2 substâncias simples e forem diferentes, é uma mistura. Certo? Uma coisa simples e uma coisa substância composta. Certo? Cadê Rian? Era a mesma pergunta, só tem essa mesmo. E era de Luiz. Não sei, mas Rian acho que estava com uma dúvida aqui, né? Era de Luiz. E a minha pergunta? Cadê a pergunta dele? Faça aí, Rian, a pergunta. Era a mesma, né? Entendi. Tranquilo. Beleza, tranquilo. Então, se você tem 2 substâncias simples, junta, se for diferente, por exemplo, eu tenho 2 bolinhas amarelas aqui, e aqui eu tenho 2 bolinhas verdes. Substância simples, certo? Juntei as 2, aí virou uma mistura. Certo, galera? Virou uma mistura, porque você tem 2 substâncias diferentes. Aí você pode juntar, por exemplo, 2 substâncias simples diferentes, forma uma mistura. Se você juntar 2 substâncias compostas diferentes, forma uma mistura. E se você juntar 2 substâncias simples com substância composta, forma uma mistura também. Eu vou trazer na próxima aula vários desenhos, certo? Para vocês entenderem melhor. Com substância simples, composta. Até vou tentar fazer o desenho, fazer um print e colocar aqui para a gente entender melhor, certo? Vou tentar não, vou fazer. Ok? Então, cadê o mouse aqui? Então, a diferença, a maioria das turmas, quer dizer, quase 100% das turmas, quando eu misturo homogênea, fica meio assim, certo? Mas quando eu coloco uma mistura heterogênea, entendi. Porque ele já sabe que isso aqui é uma fase, certo? E quando você vai na mistura homogênea, você não vê as 2 fases, você só vê uma. Só falta 1 minuto aí. Deixa eu só parar essa aula aqui e vou abrir outra aula. Já tem menos de 1 minuto, certo? Só um segundinho aí. Vou botar lá no WhatsApp. Gravando. O 7 faz parte, tá? Eita, aqui. Pronto. Então você tem a mistura heterogênea bifásica, 2 fases. Certo? Então você mistura água e areia. Esquece esse óleo aqui, mistura água e areia. Depois de um tempo você vai ver que a areia decanta. Então você vai ver uma fase, da fase incolor, considerando água aqui, né? Considerando água, você vai ver uma fase da areia aqui, certo? Bifásica. Aí você tem a mistura trifásica. Aí quando você consegue ver 3 fases, justamente essa daqui, ó. Esse aqui é a mistura o quê? Trifásica. Você consegue distinguir 3 fases. A mistura polifásica, certo? Mistura polifásica são mais de 3 fases, certo? 4, 5, 6. Digamos que você coloca gelo aqui, ó. Gelo, certo? Aí você vai conseguir distinguir quantas fases? 4. Você vai conseguir distinguir a fase do gelo, que vai estar boiando, né? Acho que é boiando em cima desse óleo aqui. Não, boiando. Acho que é no meio aqui. No meio aqui, é. Você vai conseguir distinguir a fase do gelo, a fase do óleo, a fase da água e a fase da areia. Você vai misturar mistura polifásica, certo? Temos 5 minutos aí. Então, justamente forma os 45 minutos. Ok? Então, a mistura heterogênea pode ser... Tem que ter pelo menos 2 fases. No mínimo 2 fases, certo? Não pode ter 2, 3, 4, 5, etc. Ok? Aí, eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, ó. Como é que você distingue uma mistura de uma substância
sem ser pelos elementos, sem ser pelo desenhozinho que a gente fez. Né? Você pode distinguir pelo gráfico. Então, aqui a gente tem aquele gráfico que a gente viu nas aulas passadas, um gráfico que diz o ponto de fusão e o ponto de ebulição, certo? Tomara que vocês lembrem ainda desse gráfico aqui, certo? Então, o gráficozinho normal de uma substância pura, que a gente chama, vai ser o quê? Fase do sólido, essa aqui é a parte da fusão, né? Olha, lembrando, parte da fusão, que fica constante a temperatura. Aí você faz a fusão, vira líquido. Se vocês tomara que tenham feito até esses exercícios que eu coloquei para vocês fazerem 5 gráficos de substância diferente. Tomara que alguém tenha feito. Eu fiz até com vocês um exemplo aqui. Então, você tem aqui a parte do ponto de ebulição, certo? Também fica constante a temperatura. Como é que fica constante, professor? Imagine que você tem um tempo aqui, você tem um tempo aqui. Ó. Passou o tempo, a temperatura mudou? Não, ficou a mesma temperatura, ou seja, ficou constante. Aí você tem a vaporização, né? Aí você muda o estado físico. Isso aqui é o gráfico de uma substância pura. Olha a diferença desse gráficozinho aqui. Ah, professor, onde é que tem a diferença? Só do líquido e vapor tá igual. Mas olha essa partezinha aqui. Ó. Essa parte da fusão. É constante? Não. Isso aqui é uma linha reta, totalmente na horizontal? Não, essa parte aqui. Ó. Que entre sólido e líquido você tem um ponto de fusão. Ou seja, o ponto de fusão não é constante. Se não é constante, aí você tem duas substâncias diferentes aí, certo? Então, como é que você distingue a mistura da substância através do gráfico? Através desses pontos aqui, ó. Se o ponto de fusão e o ponto de ebulição não for uma retinha constante aqui, uma reta totalmente na horizontal, isso aqui não é uma substância, é uma mistura. Olha a diferença para isso aqui também, esse gráfico aqui embaixo. Ah, professor, o ponto de ebulição está constante. A linhazinha está retinha, totalmente na horizontal. É, mas olha o ponto de fusão. Está constante isso aqui? Está totalmente na horizontal essa partezinha aqui, essa linha? Não está. Certo? Então, isso aqui é uma mistura também. Isso aqui também é a mesma coisa, gente. Para ser uma substância, o ponto de fusão e o ponto de ebulição tem que ser constante. Para ser uma substância, o ponto de fusão e o ponto de ebulição tem que ser o quê? Constantes. E o que é que significa isso? Essa linhazinha aqui, que demonstra o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tem que estar totalmente na horizontal. Totalmente na horizontal, ó, deitado. Certo? Então, isso aqui, esse 2 é uma substância. Porque tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição estão constantes no decorrer do tempo. Certo? Então, é uma substância pura. Esse íon é uma substância? Não, é uma mistura. Porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição, as temperaturas não são constantes. Ele varia aí. Uma hora está aqui, outra hora está aqui. Um determinado tempo está aqui, um determinado tempo um pouquinho mais em cima. 3, também é uma mistura, porque o ponto de ebulição está constante, mas o ponto de fusão não está. Aí. Certo? Não está constante, ele está variando. Num determinado tempo está um pouquinho aqui, no outro tempo ele está mais em cima, ele variou. Certo? E o 4 também é uma mistura. Por quê? Porque você tem o ponto de fusão constante. Mas o ponto de ebulição não. Olha como ele varia. Sai daqui para cá. Como é que eu sei que varia, professor? Não está na horizontal, gente. Não está totalmente retinho, igual esse aqui. Vocês conseguem ver uma diferença daqui para cá? Claramente você consegue ver essa diferença no ponto de ebulição. Então só o 2 que é substância. Só o 2 que é substância. Certo? Certo. Então, pode ser os dois, agora presta atenção, pode ser os dois, o ponto de fusão e o ponto de ebulição variando, eu coloquei os gráficos justamente para isso. Porque pode os dois variarem, certo? Igual esse um aqui, os dois variaram, mistura. Mas aqui no 3 e no 4, só um variou. Aqui foi só o ponto de fusão, que variou, e no 4 só o ponto de ebulição, certo? Mas se pelo menos um variar, aí você já deixa de ser substância e passa a ser o quê? Uma mistura. Certo? Se pelo menos um dos dois não for constante, não for reto, aí aquilo já é uma mistura. Isso aqui é questão de avaliação, viu? Questão de avaliação e questão de simulado. Certo? Esses gráficozinhos aqui. Vou dar uns gráficos lá, indique o gráfico é uma substância, indique o gráfico é uma mistura. Então isso aqui é questão de avaliação. Pode colocar a hashtag aí. Certo? Professor, eu não Oi. identifiquei a segunda substância, só identifiquei uma. Pode me explicar o porquê que é a outra substância? Aonde? Não, aqui só tem uma substância. Nesses gráficos aqui? É,
Nesses gráficos aqui só tem uma substância. Só o 2 que é substância, ó. Certo? Só esse 2, porque o ponto de fusão e o ponto de ebulição são constantes. Aqui não pode ser substância porque os dois variam, tá vendo? O 3 também não pode ser substância porque o ponto de fusão variou. E o 4 também não pode ser substância porque o ponto de ebulição variou. Certo? Então só tem uma substância, que é quanto? O 2. 1, 3 e 4 mistura. O 2 é uma substância. 1, 3 e 4 misturas. Certo? Então aqui só tem uma substância mesmo. Deixa eu ver o outro slide que é. A alotropia fica para a próxima aula. Beleza? Deixa eu só parar aqui. Não sei se sexta-feira, acho que é feriado, né?